Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá, e vamos ver na aula de hoje uma técnica de integração, né, que é denominada de integrais trigonométricas, ok? Na verdade, a gente vai resolver alguns tipos de integrais onde o nosso integrando são funções trigonométricas, mas a gente vai ver com calma adiante, ok? Então, na tela aí tem algumas regras de conduta, né? Nesse período de aula remota, então vocês podem dar um pause e ler, mas também vocês podem encontrar lá no Classroom, ok? Então, o que a gente vai ver hoje, né, nessa nossa aula, são integrais trigonométricas. Então, adiante. Bem, o tipo de integrais que a gente vai estar interessado em resolver, né, são as integrais onde envolvem, né, funções do tipo seno, certo? Do tipo cosseno, do tipo tangente, secante, ok? E produto entre elas, certo? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo é essa integral, tá? Então, é uma integral que tem a função aí, né? A função envolvendo, que está sendo envolvida, é a função cosseno ao cubo. Então, nenhuma das técnicas que a gente estudou anteriormente, a gente é capaz de resolvê-la, né? Sim, na verdade, sim, uma delas, né? Para ser mais sincero, que é a técnica de substituição, mas a gente tem que estar bastante atento como utilizá-la, né? Então, vamos observar bem. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção, tá? É a identidade trigonométrica, tá? Essa daqui é uma identidade bastante conhecida, né? Que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ok. A outra coisa que eu vou chamar a atenção é o seguinte, que se você tem a função cosseno, a derivada dela é a função menos seno, ok? Então, o que você vai fazer ali, né? Você tem a função cosseno ao cubo de x, você vai escrever da seguinte maneira, tá? Você vai pegar cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Você separou apenas, certo? Então, por que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, né? E a gente vai escrever da seguinte maneira. Ó. Você vai pegar esse cosseno aqui, certo? Esse seu cosseno aqui, ó. Você vai pegar, vai fazer o quê? Você vai escrever como sendo, por meio da identidade trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Vezes, aqui você tem o cosseno, tá? Bem, então, o que você vai fazer, né? Na verdade, aqui eu escrevi foi o contrário. Mas bem, o que você tem? Aqui, ó, você tem uma função, certo? Que depende do seno de x, certo? Você tem uma função que depende de x. Aqui você tem uma função, né, que é o cosseno. Bem, se você faz uma substituição do tipo u igual a seno de x, certo? Quando você fizer, quem é du, né? Du vai ser a derivada do seno, cosseno de x. Ou seja, aparece o que você tinha aqui fora, tá? Então, o que você vai ter? Você vai pegar cosseno ao cubo de x dx. Você vai escrever dessa forma conveniente aqui, certo? Você mudou alguma coisa? Não, eu não mudei nada, né? Eu só estou reescrevendo de uma maneira conveniente, certo? Estou mudando, só estou escrevendo de uma maneira conveniente. Quando eu escrevo desse modo, aí eu faço essa substituição, certo? Eu faço essa substituição. Com essa substituição, o que eu vou ter, né? Eu vou ter integral, aí vai ficar 1, né? Menos
O seno agora é u, então vai ficar u ao quadrado, certo? E aí você vai ter o quê? Cosseno de x dx é du, tá? Ó, então você recaiu numa integral bem simples, né? Então isso daqui vai dar u menos o 3 sobre 3 mais a constante, certo? Quando você voltar para a variável original, né? Porque u é seno, né? Então você vai ter seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3 mais a constante, tá? Então, a solução é essa, ok? A solução é essa. Aí você, professor, mas precisa eu escrever desse jeito? Eu não poderia tentar uma substituição mais simples, né? Ou integração por partes? Então, integração por partes não iria lhe ajudar, né? Se você tentasse fazer uma substituição simples, né? Como está sendo indicado aqui, não sei, a única opção que aparece ali é você... a única que aparece ali, então eu escrevi de outra cor. Você teria cosseno ao cubo de x, dx, certo? Se você tentasse ali u igual ao cosseno de x, né? Quando você fizesse du, era menos seno. Então, você teria integral, aí o cosseno ficaria u ao cubo. E como que você ia substituir aí o dx, né? Pelo du? Iria aparecer um seno, né? Então, você teria aí um trabalho, né? De como que você iria fazer para eliminar esse seno que aparece aqui, né? Esse seno aqui. Porque lembrando, você não pode misturar as variáveis, né? Você tem que ficar... A partir do momento que você fez a mudança para u, você tem que ter sua integral toda em u. Então, o procedimento, tá? Que a gente vai adotar é esse, certo? O procedimento que a gente vai adotar é esse daqui, certo? Então, o que tem de mais aqui? No que foi que a gente fez aqui de diferente, tá? Foi reescrever o integrando, que é essa função cosseno ao cubo, reescrever esse integrando aqui de um modo conveniente, tá? Então, a gente mudou ele? Não, tá? A gente não mudou, a gente só reescreveu de um modo que a gente conseguisse resolver, tá? Então, em muitos casos, em muitas integrais, o que a gente faz é isso, tá? Você tem a sua função, você só vai usar alguma identidade, usar alguma manipulação algébrica que permita você reescrever essa função de um modo que você consiga integrar, tá? Então, a gente viu esse caso que a gente tem cosseno ao cubo, ok? Certo. Então, vamos aqui ver mais um exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho um produto, certo? Nesse caso aqui, eu tenho uma função seno à quinta, né? Seno elevado a 5 vezes cosseno ao quadrado de x, certo? Então, se você tentasse, né, fazer uma substituição, uma substituição, e é isso que a gente vai fazer, uma substituição, né? Só que antes a gente vai tentar reescrever de um modo conveniente, tá? Porque se você pega, você tem aqui seno a quinta de x cosseno ao quadrado de x dx, certo? Se você faz uma substituição, não sei, você pega aqui u igual a não sei, aqui eu vou tomar seno, tá? Seno de x. Então, du é igual ao cosseno de x. Então, aqui sim, ia ficar o quê? U a quinta, certo? E aqui, ó, o que você ia fazer com dx, né? Um cosseno com dx viraria du, só que ainda resta um aqui, né? Então, como que você ia fazer com cosseno, tá? Isso iria complicar a sua vida, certo? Isso iria complicar a sua vida. Então, o que a gente vai fazer, né? Bem, então, vamos aqui. Vamos tentar usar a identidade trigonométrica, tá? E tentar utilizá-la, manipulá-la de algum modo para tentar resolver. Então, vamos fazer aqui uma tentativa. Eu vou pegar a identidade trigonométrica, né? Só relembrando, a identidade trigonométrica é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1.
Então, eu tenho ali seno à quinta vezes cosseno ao quadrado, né? Então, eu vou pegar e vou substituir esse elemento aqui, tá? Então, vai ficar seno à quinta vezes cosseno, ele é 1 menos o seno ao quadrado. Okay? Se eu distribuir, vai ficar seno à quinta menos seno à sétima, tá? Então, só que por hora aí, né? Seno à quinta e seno à sétima, acho que cairia em integrais, que eu até posso conseguir resolver de um modo análogo ao que eu tinha antes, tá? Porque agora eu tenho aí só as funções seno, mas não é o modo mais indicado, tá? O modo mais indicado aqui para que a gente tente resolver é o seguinte, certo? Que na verdade aí o que a gente vai fazer eu vou pegar, né, e vou olhar, tá? Eu vou olhar para essa função assim, ó, seno à quinta cosseno ao quadrado. Então vou botar de uma cor diferente, que é para indicar o procedimento correto que eu vou fazer, que é esse daqui, certo? Então é seno à quinta cosseno ao quadrado, ele vai ser igual a, certo? O que é que eu vou fazer, né? Eu vou separar um termo de seno, tá? Então aqui eu vou deixar seno à quarta cosseno ao quadrado e um seno, ok? Então, bem, feito isso, o que é que eu vou fazer, né? Esse daqui, ó, esse termo que eu separei é o termo que eu vou utilizar para ser a parte de du, né? Na futura substituição que eu vou fazer. Essa parte aqui, ó, eu vou querer escrever como uma função que dependa só do cosseno, tá? Então, eu quero que dependa só do cosseno. Essa parte aqui já está só cosseno e essa parte aqui ainda tem seno. Então, eu vou tentar reescrevê-la como uma coisa que seja em função de cosseno. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a identidade trigonométrica, tá? Por quê? Eu vou enxergar, então vou só mudar o modo de escrever. Isso é seno ao quadrado, tá? Por que eu quero seno ao quadrado? É porque é o que aparece na identidade trigonométrica. O outro eu já deixo, que é cosseno, e o seno, que é o que eu tinha separado, tá? Seno que eu tinha separado. Aí agora, né? Esse cosseno eu posso trocar. Vai ser 1 menos, né? O seno eu troco por 1 menos o cosseno. Tem o cosseno e o seno. Então pronto, observe, ó. Essa parte agora é uma função que depende só do cosseno, tá? Depende só do cosseno. Então, quando eu tenho minha integral, né, ó, integral do seno à quinta de x cosseno ao quadrado de x dx, isso daqui é igual, tá? Vou só reescrever, isso é 1 menos o cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno dx. Qual é a substituição que eu vou fazer? Vou chamar de u cosseno de x, então du, nesse caso é menos o seno dx, tá? O que vai ficar aqui, né? Vai ficar 1 menos u ao quadrado, u ao quadrado, certo? E aqui, ó, esse seno dx, ele é menos du, então vou botar o menos aqui na frente, du, certo? Então ali, o que você tem, né? Você tem só uma função que vai dar um polinômio. Então você desenvolve o primeiro polinômio ali, vai dar o quê? 1 menos duas vezes, né? O primeiro pelo segundo, então dá u ao quadrado, mais, aí você vai ter u à quarta, certo? Vezes u ao quadrado, du. Você pode desenvolver de novo. Então, isso daqui, ó, vai dar o quê, né? U ao quadrado menos 2u à quarta mais u à sexta du. Então, aqui, bem, todos já conseguem resolver, né? Dá u à terceira sobre 3 mais duas vezes
u à quinta sobre 5, mais u à sétima sobre 7, mais a constante. Volta para a variável, né? Então, u aí no caso é cosseno, então é menos. Vai ficar cosseno ao cubo de x sobre 3, mais 2 quintos de cosseno à quinta de x, mais cosseno à sétima de x sobre 7, mais a constante, tá? Ok? Então, essa daqui é a sua solução, tá? Essa daqui é a sua solução, ok? Então, bem, mas aqui, no exemplo 1 e no exemplo 2, o que tem de importante, né? Como que eu vou saber o que eu tenho que substituir, como que eu tenho que utilizar a minha identidade, tá? Como que eu tenho que utilizar a minha identidade. Então, bem, você vai olhar, tá? Na verdade, vamos tentar sistematizar isso, o que a gente fez, tá? O que você vai olhar? O que é importante, né? Aqui a gente vai estar tratando os tipos, né? Os tipos de integrais desse tipo aqui, ó. A gente vai estar trabalhando seno elevado a n vezes cosseno elevado a m. A gente vai olhar, né? Quando o expoente é m ou, né, n ou m é ímpar, tá? Esses são os casos que a gente vai estar interessado aqui, nesse momento. Então, você vai olhar o que? Você vai escolher qual deles tem expoente ímpar, né? Qual deles tem expoente ímpar. Com isso, né? Com isso, você destaca. Por exemplo, aqui, né? Aqui você tem o que? Aqui você tem que o cosseno ele é uma função que está com expoente 3, que é ímpar. Então, você faz o quê? Você destaca um termo de cosseno, certo? E o restante você tenta transformar em seno, utilizando a identidade trigonométrica, certo? Aqui, ó, o que foi que a gente fez, né? Observe, você tem que você seno à quinta e você tem cosseno aqui ao quadrado, certo? Então, quais das funções que tem o expoente ímpar? É a seno, né? Ela está sendo elevada a 5, que é ímpar. Então, o que é que você fez? Você pegou, certo? Destaca um termo de seno. Então, vai sobrar algo que é cosseno à quarta. E esse cosseno à quarta você vai ter que transformar para cosseno, certo? Então, se você tem um produto de seno e cosseno, a primeira coisa que você vai fazer é olhar se alguma delas tem expoente ímpar. Se alguma delas tem expoente ímpar, então você faz o seguinte, digamos que seja o seno, então você vai lá e destaca, né, você separa um seno desse, tá? E o que fica você vai ter que transformar para cosseno, ok? Se, digamos, é o cosseno que tem expoente ímpar, então você destaca um termo de cosseno e o que fica você tem que transformar para seno. E aí você vai fazer a substituição, tá? Ok? Então, isso daqui é o que acontece. Agora, e a pergunta? E se, né? E se os dois tiverem expoentes pares? Então, é o que acontece aqui, né? Então, por exemplo, aqui não apareceu o do cosseno, né? E apareceu só um seno ao quadrado. Então, aqui não adianta você tentar destacar um termo de seno e transformar o que fica para cosseno, que não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. Aqui, o que vai ser útil, tá? O que vai ser útil aqui, ó, é você usar uma identidade, tá? É você utilizar uma identidade desse tipo, que é o que a gente chama de arco, a gente chama de ângulo metade, tá? A gente chama de ângulo metade, que ela dá uma expressão, né? Ela dá uma expressão aí que relaciona o cosseno ao quadrado, né,
com uma expressão que dá 1/2 que multiplica 1 menos o cosseno de 2x, tá? Então, é o seguinte, ele troca seno ao quadrado por alguma coisa que envolve o cosseno de 2x, tá? Assim, né? Você tem aí seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2 de 1 menos cosseno de 2x, tá? Essa parte sim é importante. Então, observe aqui, né? Ó, você tinha uma coisa ao quadrado e agora você tem, na verdade, algo com o cosseno de 2x. Ou seja, você dobra, né? Você dobra, certo? Você troca o quadrado ali e dobra o ângulo, né? Digamos assim. Ok? E como que isso nos ajuda, né? Isso nos ajuda no seguinte fato. Então, você tem aqui, ó, 0 π seno ao quadrado de x dx. Isso daqui é. Então, o que é que você vai fazer, né? Eu vou só reescrever, né? Essa identidade aqui, ela é verdadeira, né? Então, ela é 1 sobre 2. Em vez de escrever seno ao quadrado, eu escrevo o que eu tenho ali, que é 1 sobre 2, 1 menos o cosseno de 2x dx, certo? Então, o que que acontece? Esse 1 sobre 2, ele é uma constante. Então, eu posso tirar aqui, tá? E aqui vai ficar 1 menos o cosseno 2x dx. E aí você tem que resolver essa integral, né? Como você tem 1 ali, você já sabe quem é a primitiva, tá? Se você quiser, você pode agora, né, fazer uma substituição, né? Se você não conseguir ver direto quem é a primitiva do cosseno de 2x, tá? Não é só você pegar o seno, porque tem esse 2 aqui, né? Tem esse 2 aqui, você tem que ficar atento, tá? Então, o que é que você vai fazer, né? Vai ficar igual. Você vai fazer uma substituição, você pode chamar, por exemplo, aqui, u de 2x, certo? Bem, então, du é igual a 2dx. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Integral. Aí você vai mudar aqui o limite de integração, né? Você tinha que x era 0, e agora u vai ser 2 vezes 0, que dá 0. Você tinha que x era π, então agora você vai ter que u vai ser igual a 2 vezes π é 2π, certo? Então, bem, como que vai ficar, né? Como que vai ficar? Então, você vai... você pode fazer o seguinte, você primeiro vai separar aqui, né? Essa daqui você já sabe fazer. Você vai fazer a mudança só nessa segunda, né? Então, nessa segunda aqui, você está fazendo a mudança. Aqui a mudança vai ficar o quê, né? De 0 a 2π, ok? E aqui vai ficar o cosseno de u, né? E esse dx, né? A gente viu que ele fica du sobre 2. Ok? Du sobre 2. Bem, ok? Então, você vai ter aqui 1 sobre 2. Aqui vai dar x, né? Π a 0. Menos 1 quarto, que eu vou botar esse 2 aqui para fora. Aqui, né? A primitiva do cosseno dá o seno 2π 0, né? Só que seno de 0 é 0 e seno de 2π é 0. Então, essa parte aqui vai dar 0. Isso daqui vai dar igual a π sobre 2, né? Quando você calcular isso daqui, certo? Então, assim, nessa parte, o que tem de novo aqui que eu estou mostrando para vocês, na verdade, é só essa identidade, certo? Só essa identidade aí do ângulo metade. Por quê? A partir do momento que você usa essa identidade, todo o restante do procedimento já é conhecido por vocês, né? Por quê?
é só uma substituição simples e resolver uma integral de cosseno, né? Ok? Então, o que tem de novo aqui, o que eu estou apresentando de novo para vocês, é essa identidade do ângulo metade, né? Ok? Então, a gente, né, vai sistematizar aqui essa nossa estratégia, digamos assim, né? Essa estratégia é quando a gente tem funções do tipo seno e cosseno, né? Então, isso daqui vai valer quando a gente está trabalhando com seno vezes cosseno da seguinte maneira, né? Como eu já tinha adiantado para vocês, você vai olhar para a identidade, certo? Ou você vai olhar para o expoente. E você está interessado quando o expoente ele é par ou ele é ímpar, certo? Então, por exemplo, se o expoente do cosseno é ímpar, o que é que você vai fazer? Você vai separar, certo? Um termo de cosseno. Então, se o do cosseno é ímpar, você guarda um termo, um fator de cosseno. Você vai usar a identidade trigonométrica e escrever o restante em seno, certo? E aí você faz uma substituição, como você já viu, né? Aí você vai fazer a substituição que é U igual a seno, certo? U igual a seno. Tá até aqui, né? Ok? Agora, se o seno aqui é ímpar, né? Se o seno aqui é ímpar, então o que é que você vai fazer? Você guarda um fator de seno, usa a identidade trigonométrica e deixa todo o restante em cosseno, tá? Então o que é que você vai fazer? Depois é só fazer uma substituição. Você faz substituição U igual a cosseno, né? E é uma substituição simples, ok? Se as duas forem ímpares, você escolhe, né? Por qual que você vai querer proceder. Agora, se as duas forem pares, né? Se você tem seno e cosseno e os expoentes forem pares, o que é que você vai utilizar? Você vai utilizar, né? A identidade do ângulo metade. Se você estiver trabalhando com seno, aí você tem essa expressão aqui, certo? Você tem essa expressão aqui. Você tem essa expressão, tá? Se você estiver trabalhando com cosseno ao quadrado, então você tem essa expressão aqui, tá? Observe a diferença, né? Que, ó, em ambos aparece o cosseno de 2x, só que aqui, ó, é menos e aqui é mais, tá? Então, o seno ao quadrado de x é 1 meio, né? Que multiplica 1 menos cosseno de 2x. E o cosseno ao quadrado de x é 1 meio, que multiplica 1 aí, mais o cosseno de 2x, certo? Ok? E aqui ainda tem uma identidade que às vezes você pode utilizar, mas essas já são suficientes. Então, vamos aqui a alguns exemplos, né? Agora tentando fazer de um modo mais prático, ok? Então, você observa aqui o seguinte, né? Você olhou aqui, primeiro exemplo, você tem que o expoente do cosseno é ímpar, tá? Cosseno do expoente, ele é ímpar. Então, primeiro, eu sugiro a vocês que trabalhem só com a função, tá? Você faz o seguinte, o cosseno é ímpar, né? Então, eu vou pegar aqui, vou separar um termo de cosseno. Tá aqui, separei, né? Era cosseno ao cubo, aqui ficou o quadrado, e esse eu já tinha, certo? Separei aqui esse termo de cosseno. Então, o que fica, né? Tudo isso daqui, ó, tem que ser escrito agora em seno. Então, ó, só falta essa parte, certo? Só falta essa parte aqui. O que é que eu vou fazer, né? Vou usar a identidade trigonométrica. A identidade trigonométrica, essa vocês não podem esquecer de jeito nenhum, tá? Então, da identidade trigonométrica, o cosseno ao quadrado, ele é 1 menos seno ao quadrado de x, né? Aí, você já tinha ali um seno ao quadrado e você já tinha um cosseno, que é o termo que você destacou. Então, isso daqui, ó, aí agora você vem só para integral, né? É 1 menos, você já reescreveu o integrando.
E agora você indica a substituição, né? A substituição aqui, qual é? U igual a seno, né? Então, U igual a seno de x, du vai ser igual cosseno de x dx. Então, tá justamente aqui, esse vai ser seu du, né? Quando você substituir. E aí vai ficar 1 menos u ao quadrado du, certo? Então, se você quiser, ó, vai ficar u ao quadrado, né? Distribui aí u a quarta du. Essa você sabe, o 3 sobre 3 menos o 5 sobre 5 mais a constante. Agora você só volta, né? Você só faz voltar para a sua variável original, que no caso é u igual a seno, né? Então é seno ao cubo sobre 3 menos seno à quinta sobre 5 mais a constante, tá bem? Nesses outros exemplos, né? Então aqui você tem o que? Nesse outro exemplo, seno é igual, o expoente do seno, ele é 5, que é o expoente ímpar, né? Que você tem aí no caso. Então, o que vai acontecer, né? O que acontece? Você vai ter, né, que separar um termo. Então, você tem aqui, ó, você vai ter que separar um termo de seno. Então, aqui vai ficar só 4 e você separa um termo, certo? O restante, você tem que escrever tudo em função de cosseno. Então, o primeiro já é cosseno. E esse daqui, ó, né? Você vai ter que usar a identidade trigonométrica. Então, para usar a identidade trigonométrica, tem que aparecer uma coisa do tipo seno ao quadrado. Então, você escreve assim, é seno ao quadrado. E aí, você já tinha o seno que você separou. Aí, você usa aqui, cosseno ao quadrado. E aí, o seno ao quadrado que está dentro de parênteses, ele é 1 menos o cosseno ao quadrado. E você ainda tinha um quadrado aqui em cima e aqui seno ao quadrado, tá? Então, essa integral aqui, ó, você pode escrever como sendo cosseno ao quadrado 1 menos o cosseno ao quadrado seno. Qual é a substituição que você vai fazer? U igual a cosseno de x, certo? O restante do procedimento é bem padrão, aqui eu não vou mais fazer, tá? Aí fica como exercício para vocês, tá? Então, você faz a substituição, vai cair numa coisa que é só polinomial, você já sabe fazer, e volta para a variável original, que é a cosseno de x, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, né, porque nesses exemplos eu quero trabalhar qual a substituição que você tem que fazer e qual o procedimento, né? Então, nesse caso, ó, você tem que o expoente do seno e o expoente do cosseno são ímpares. Então, o que é que você pode fazer? Você escolhe qual que você vai destacar, né? Então, nesse caso aqui, você tem duas opções. Então, o cosseno ao cubo de x, seno ao cubo de x, você pode separar um de cosseno, né? Se você quiser. Você separa aqui um de cosseno, fator x, certo? E aqui, você transforma aquele cosseno que ficou lá em seno, então é 1 menos seno ao quadrado. Você já tinha o seno ao cubo e o cosseno que você separou. Ou você escreve desse jeito, ou então, né, você vai pegar isso daqui e separa um termo de seno, certo? Separa um termo de seno. Então, fica a seu critério, né? Então, esse seno que ficou aqui, você vai ter que, seno ao quadrado, tem que escrever como cosseno. Então, é 1 menos o cosseno e o seno, né? Então, tanto faz você escrever como está em cima, como está embaixo. Como os dois expoentes são ímpares, fica a seu critério, né? Então, a diferença é que aqui você vai fazer, nesse caso, você faz a substituição U igual a seno, né? E nesse caso aqui, você faz substituição U igual a cosseno, porque é justamente o termo que você destacou envolve a derivada da sua substituição, tá?
Então, o restante do procedimento você pode concluir e resolver, terminar de resolver a integral. E aqui, né? Aqui está uma situação onde os dois são pares. Então, se os dois são pares, eu não vou poder utilizar essas técnicas anteriores. Eu vou ter que utilizar o quê? A identidade do ângulo metade, tá? Então, ó, aqui, o que é que eu vou ter, né? Tem o cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x. Então, eu vou ter que escrever. A expressão por cosseno é 1 meio, que multiplica 1 mais cosseno de 2x. E a expressão por seno ao quadrado é 1 meio de 1 menos o cosseno, certo? Então, vai ficar o quê? 1/4, ok. Aqui, ó, ainda tem uma situação, né? Posso ver, eu posso distribuir aquilo ali, aí vai dar 1, aí vai ficar cosseno de 2x, depois menos cosseno de 2x, que vai anular, e depois vai ficar menos o cosseno ao quadrado de 2x, certo? Então, ainda tem um problema, porque se eu escrevo aqui, né, ó, eu boto 1/4 aqui na frente, aqui vai ficar 1 menos, aí o cosseno ao quadrado de 2x, certo? Então, o que que acontece, né? Eu ainda estou trabalhando com uma integral que tem expoente par aqui no cosseno. Eu consigo resolver? Agora, diretamente ainda não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que utilizar o ângulo metade de novo, tá? Então, essa expressão aí, ó, vai ficar igual a 1/4 menos, aqui 1 menos, certo? Quem é a expressão do ângulo metade aqui para esse termo, certo? Então vai ficar 1 meio de 1 mais o cosseno. Repare que ele dobra o que eu já tenho. Eu já tinha 2x, então agora eu vou ter 4x, certo? Ok? Aqui tem muito parênteses. Certo? Então eu tenho isso daí. O que que eu vou ter aqui, né? No final das contas, eu tenho 1/4, certo? Que está multiplicando 1 menos meio menos, né? Quando eu fizer isso daqui, né? Menos meio cosseno de 4x, certo? Esse com esse vai dar só meio, certo? Então agora eu vou distribuir aqui, vai ficar 1/4 vezes 1 meio, dá 1/8, tá? Só distribuir aqui e aqui. E aqui vai ficar menos 1/8 também do cosseno de 4x. Então, essa integral, né, eu posso escrever, né, eu vou escrever, na verdade, como sendo integral de 1/8 menos 1/8 do cosseno de 4x dx. Então, pronto. Aqui eu não tenho mais expoente para a função cosseno, né? Então, se você quiser resolver aqui, agora, você pode só fazer uma substituição, por exemplo, θ igual a 4x, e você resolve, tá? Fica uma integral simples, só com integral de uma constante e a integral de uma cosseno de θ. Você vai encontrar algo do tipo, certo? Então, já é bem mais simples. Então, o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é como que eu reescrevo até o momento que eu chego em uma integral que eu já sei resolver. Então, essa integral aqui, certo? Essa integral aqui, ó, eu já sei resolver, tá? Por meio de uma substituição assim. E aí, vocês podem concluir o restante da conta, tá? É bem simples e é parecida com o que a gente fez lá quando a gente estava fazendo seno ao quadrado. No exemplo 3, eu acho. Bem, agora vamos para um tipo diferente aqui de integral, tá? Que está envolvendo tangente e secante, tá? Tangente e secante, ok? Primeira coisa, né?
que eu destaco é essa identidade, tá? É consequência da identidade trigonométrica, tá? Que é, né, seno secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado, tá? Secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Ok. Então aqui o segredo ainda está em você olhar para os expoentes, tá? Aqui a gente vai estar trabalhando com tangente e secante, produto, certo? E a gente vai continuar olhando para os expoentes, tá? Então, como que a gente vai fazer? Aqui eu quero que o caso que é favorável, né? O caso que é favorável é quando eu tenho o expoente da secante pá, tá? Por quê? Eu tenho o seguinte, se eu tomo tangente de x, certo? A sua derivada, né, é secante ao quadrado, ok? Então, se eu conseguir que o expoente é pá da secante, né, eu destaco um termo de secante ao quadrado, que vai ser justamente a minha, vai estar envolvido na derivada, tá? E aí, o que fica, eu uso a identidade, essa identidade da secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado, para transformar tudo em tangente. E aí eu faço uma substituição do tipo u igual a tangente, tá? Então, é isso que eu faço, ó. Então, primeiro vamos só escrever aqui, ó, tangente à sexta vezes secante a quarta de x, certo? Então, o que é que eu tenho, né? O que é que eu vou ter? Observe aqui, ó, esse cara, o expoente da secante, ele é pá. Então, eu vou destacar um termo, tá? Um termo de secante ao quadrado. Então, vai ficar aqui secante ao quadrado. E eu vou destacar um termo, certo? Estou destacando aqui um termo, secante ao quadrado. Aí, o que é que eu faço, né? Esse daqui, ó, na verdade, né? Tudo isso daqui agora eu quero que esteja escrito em função de tangente. Esse já tá, né? E aqui falta esse daqui escrever em função de tangente agora, tá? Então eu vou utilizar o quê? Aqui, ó, identidade que eu tenho, tá? Então vai ficar tangente a sexta vezes, aqui vai ficar 1 mais tangente ao quadrado, tá? Pronto, agora já está tudo em tangente. E esse termo que eu tinha destacado, tá? Então, ó, a integral que você tinha, né? Integral de tangente a sexta, secante a quarta, você pode escrever como sendo tangente a sexta de 1 mais tangente ao quadrado vezes a secante, né? E aí você faz a substituição do tipo u igual a tangente. du vai ser igual a secante, né? Então, é justamente o que você tem aqui, ó, vai ser du, né? Então, isso daqui vai se transformar em quê? U a sexta, 1 mais u ao quadrado, du, né? Que é o que você tem bem aqui, ó. Aí pronto, depois você distribui, você encontra essa. Aqui é uma polinomial, você sabe quem é primitiva, tá aqui. E aí você volta para variável original e você encontra a solução, né? Que é essa daqui, tá? Mas assim, a dificuldade, digamos, tá em você chegar nessa parte, tá? Porque daqui para frente já é para você saber resolver, ok? Então, aqui o que você utilizou, o fato importante que você utilizou foi o fato, né, que esse elemento ele é pá, tá? O expoente da secante. E agora, né? Aqui o expoente da secante não é pá, então você não pode utilizar o mesmo procedimento, né? Qual vai ser o procedimento que você vai utilizar, né? Aqui vai mudar um pouco, tá? Então, a gente tem que secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente. Então, daí, né, só passando para o outro lado, né, a gente tem que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Só passou o menos 1 para o outro lado,
tá? Então, a gente tem uma expressão para tangente ao quadrado, que transforma isso em secante. Então, aqui vai ser o contrário, né? A gente vai querer fazer a substituição do tipo secante. No caso anterior, a gente fez a substituição U igual a tangente, né? Então, agora a gente vai querer fazer uma que seja U igual a secante, tá? Então, então a pergunta é, quem é o termo da secante, né? Quem é a derivada da secante? Então, a secante, né? Se você tem a secante, a derivada dela é tangente vezes secante, certo? Então, é importante que você destaque, né, um termo tangente vezes secante, tá? Então, isso vai ser interessante quando você tiver um expoente, tá? O expoente da sua tangente, ele for ímpar, tá? Quando o expoente da sua tangente for ímpar. Por que eu quero que o expoente da tangente seja ímpar? Porque é o seguinte, eu vou precisar destacar um termo que tenha tangente. O que ficar tem que ser par, né? Porque eu vou diminuir um, né? Porque eu vou destacar um das tangentes. O que fica é par. Quando ele é par, aí eu consigo utilizar essa identidade aqui, ó, para transformar para secante, tá? Então, como que eu vou agir na prática? Então, tangente a quinta, secante sétima. Então, eu vou destacar um tangente e um secante. Então, vai ficar tangente a quarta, secante a sexta, vezes aí tangente, secante. Esse daqui é o termo destacado, tá? O que é que eu vou utilizar agora? Ó, observe, como era ímpar, né? Agora eu destaquei um e aqui ficou par. Como ficou par, eu consigo utilizar aquela identidade, como eu estava falando, né? Então, primeiro, vou só enxergar assim, é tangente ao quadrado, secante a sexta, aí tangente, secante, é o que eu destaquei. Aí agora sim eu transformo. Tangente ao quadrado, ele é secante ao quadrado menos 1 ao quadrado, secante a sexta e tangente secante, que é o que eu destaquei, certo? Então pronto, ó. Aqui é uma função de secante e aí você tem aqui tangente secante. Qual a substituição que você faz? U igual a secante. Porque aqui, ó, a derivada é tangente secante, que é o que aparece aqui. Então, a sua integral, ó, você tinha aqui, né? Você tinha aqui a sua integral, ó, integral de tangente a quinta, secante a sétima. Você acaba escrevendo desse modo, né? Ó. Secante ao quadrado menos 1 ao quadrado, secante a sexta, né? Aí, multiplicando o termo que a gente destacou, que é secante tangente, tá? Aí você faz que substituição? Substituição de U igual a secante, né? Aí quem é DU? DU é tangente secante. Justamente aqui, ó. Certo? Secante, tangente, DU. Então isso daqui vai ficar só DU. E aqui vai ficar o quê? U ao quadrado menos 1, tudo ao quadrado, é U elevado a sexta. Pronto. Aí aqui, chegou nesse ponto, você já sabe resolver, né? É só desenvolver o quadrado, multiplicar por U elevado a 6. Você encontra esse polinômio aqui. Aí, a primitiva do polinômio, você já sabe, né? Aumenta 1 no expoente, divide. Aí, tá aqui, volta para a variável original e você encontra o resultado, tá? Então, a dificuldade nova é chegar até esse ponto aqui, tá? É chegar até esse ponto, ok? Então, seguinte, o que foi importante aqui? Você ter que esse daqui era ímpar, tá? E outra coisa é o seguinte, você utilizou que ele era ímpar, né? Mas você tem que ter um termo, né? Tem que ter um termo de secante, porque você precisa destacar um termo de secante, né? E um termo de secante. Certo? Então, seguinte, quando você olha para o produto, né? Quando você olha para o produto, tangente secante
Então, voltando aqui. Se o termo da secante é par, o que acontece, né? Se o termo da secante é par, você destaca um secante ao quadrado, tá? Aí você transforma tudo em tangente, ok? Aí faz a substituição, né? Faz a substituição o igual a tangente, tá? Se por acaso o expoente da tangente ele é ímpar, né? Ok? Então o que acontece? Você vai precisar que o expoente da tangente seja par, tá? Então, perdão, se o expoente da tangente seja ímpar, ok? Então, se o expoente da tangente é ímpar e você tem um termo de secante, né? Que poderia ter, por exemplo, assim, a integral de tangente à terceira, né? Então, nesse caso aqui, ó, o expoente é ímpar, mas você não tem o termo de secante para poder destacar lá, né? Não, para fazer a substituição, certo? Então, você precisa que o expoente seja ímpar e ter um termo de secante. Aí você consegue utilizar, certo? Bem, sistematizando isso daqui, né? O que é que a gente tem? A gente tem que a gente está trabalhando com integrais desse tipo, certo? Que é tangente vezes secante, tá? E aí, você tem o que, né? Se secante é par, se o expoente da secante é par, o que é que você faz? Guarda, né? Ou destaca um termo de secante ao quadrado, tá? Importante que seja ao quadrado, tá? Importante aqui que seja ao quadrado, tá? Aí depois o que é que você faz? Você usa a identidade e o restante você transforma em termos de tangente, tá? E aí você faz a substituição o igual a tangente, tá? Agora, se, né, você tiver que o expoente for ímpar, né? Se o expoente da tangente ele for ímpar, e aí você tem que ter um termo, né, de secante, você tem que guardar, né? Você guarda um fator do tipo tangente secante, tá? Depois, o que é que você faz? Você usa a identidade lá, né, da tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado menos 1. E o restante dos fatores, né, o restante você tem que colocar em função de secante. E aí você faz uma substituição do tipo secante, tá bem? Então, vamos só ver aqui como que a gente iria proceder, quais seriam as substituições que a gente ia fazer e como que a gente iria reescrever os integrandos, tá? Que a gente não vai resolver toda a integral. A gente vai chegar no ponto onde vocês já consigam resolver, tá? Então, bem, aqui, observe, ó, secante é par. Pronto, secante é par, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que tangente, aqui tan é a mesma coisa de tangente, tá? É só tangente ao quadrado, secante ao quadrado. Então, ó, já apareceu o próprio quadrado, então, na verdade, eu só tenho que destacar esse termo, certo? E o restante, ó, tem que estar escrito em função de tangente. Já está, certo? Já está. Então, nesse caso, na verdade, é o mais simples. Uma substituição só já resolve, né? Qual é a substituição? U igual a tangente, certo? Então, quem é du? Du, tangente de x, é igual a secante ao quadrado, ok? Dx. Então, isso daqui, ó, quando eu faço essa substituição, né? Quando eu faço substituição, vai ter o quê? Aqui vai ficar u ao quadrado. E esse daqui, ó, é justamente du, certo? Olha como ficou simples, né? U ao cubo, mais a constante. Então, esse daqui, a variável u é tangente. Certo? Então, observe, esse daqui eu não precisei reescrever, né? Porque o termo a ser destacado já era o próprio dissecante que eu tinha. E o que resta já estava tudo em tangente, né? Então, eu não tive trabalho, tá? Só uma substituição simples já resolveu. Excelente. Nesse caso aqui, você olha, secante não é par, certo? Então, eu já não posso fazer da mesma forma. Mas aí você olha, ó, e o termo da tangente é ímpar.
Ok. E eu tenho termos de secante, né? Eu tenho um termo de secante aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora destacando o termo de tangente com secante. Então, eu tenho tangente, secante. Vou destacar um termo de tangente e secante. Então, vai ficar tangente ao quadrado. Vai ficar secante ao quadrado, né? E eu vou destacar o termo de secante tangente. Esse daqui é o termo que eu vou destacar, tá bom? Então, ó, agora aqui, o que é que eu quero? Eu quero que tudo seja, essa parte, né, ó, essa parte aqui todinha esteja escrito em secante, né? Então, só voltando. Eu vou utilizar o quê? Essa identidade aqui, certo? Tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Então, isso daqui vai me dar o quê, né? Secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado, né? Que é o que eu já tinha. E aqui o termo que eu destaco, que é secante tangente. Ok? Então, essa minha integral, eu vou poder escrever ela como secante ao quadrado menos 1, secante ao quadrado, e aqui secante tangente dx. Qual a substituição que eu vou fazer? U igual a secante. Qual é a derivada? É igual a secante tangente. Então, essa daqui é du, né? E o restante é só escrever. Vai ficar u ao quadrado menos 1, u ao quadrado, du. Pronto. Essa integral aqui, a gente já é capaz de resolver, né? Vai, só distribui, dá um polinômio, integra, que é fácil encontrar primitiva. Depois a gente volta para a variável original, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você tem que secante é par e você também tem que tangente é ímpar. Então, nesse caso, você pode proceder de qualquer um dos dois modos, tá? Então, aí fica a seu critério. Ou você destaca um termo de secante ao quadrado, ou você destaca um termo de secante e tangente, tá? Bem, e os casos onde... então, se tem secante, eu consigo... Se é secante ao quadrado, eu consigo resolver. Se tangente é ímpar e eu tenho um termo de secante, eu consigo resolver. E quando eu tenho somente termos de tangente e é ímpar e eu não consigo resolver, né? Então, você tem que utilizar de alguns outros artifícios, né? Você não tem uma expressão, um algoritmo a seguir como a gente tinha antes, né? Então, primeira coisa é que você vai ter que notar que a integral da tangente a gente sabe fazer, né? Integral da tangente a gente sabe fazer. Por uma substituição, a gente encontra que é o ln da secante, tá? E a integral da secante, você também pode fazer o seguinte, faz o truque aqui, né, ó, de multiplicar e dividir por secante mais a tangente, e aí você acaba encontrando que é o ln da secante mais a tangente, tá? Aí, para isso lá, você multiplica e divide, toma o igual a secante mais a tangente, a derivada está aqui, e você encontra que isso daqui vai ser igual ao ln de u, né? Quando você fizer, tá? E aí o secante mais a tangente, ok? Bem, aí, então você sabe, né? Quem é a integral da tangente e a integral da secante. Então, cada integral dessa pode ser que a gente tente fazer de um modo diferente, tá? Como? Então, bem, aqui, o que é que você tem, né? Você tem tangente, né? Você tem tangente ao cubo, certo? Qual é a estratégia aqui? A estratégia é eu pegar e tentar utilizar essa identidade, que tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado mais 1, tá? Então, o que é que faz? Bem, o que é que foi feito? Destaquei aqui um termo de secante de tangente ao quadrado. E aí, ó, eu pego e uso a substituição. Então, tangente, né? Vai ficar tangente que multiplica secante ao quadrado menos 1. Bem, distribui aqui, certo? Distribui aqui. Ótimo. Quando eu distribuir,
o que que acontece? Eu tenho tangente com secante ao quadrado, tá? E aqui eu tenho só tangente. Aí o que que acontece? Esse daqui, ó, integral de tangente, eu já tenho, tá lá em cima, tá? Ln de secante, tá aqui. E essa é a outra integral aqui, ó, a primeira, né? É tangente com secante ao quadrado. Observe. Secante ao quadrado tá com expoente par. Então eu também sei resolver, tá? Então nesse caso é só você fazer u igual a tangente, né? Porque o que eu já tenho já está escrito em função de tangente. Então essa daqui também, ó, eu já sei resolver, tá? Que aí você pode resolver com essa substituição aqui, né? Que é resultado do procedimento que a gente já viu, porque o expoente da secante é par, tá? Então, ó, consigo resolver essa integral, tá? Porém, não segue uma regra, tá? Não segue uma regra. Então, a ideia foi a gente substituir tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1, tá? Essa outra aqui, agora a gente tem a secante, né, ao cubo. Também não se encaixa nenhum dos critérios que a gente tinha antes, né? Não se encaixa nenhum dos critérios que a gente tinha antes, que era expoente da secante ser par, expoente da tangente ser ímpar. A gente não tem. Então, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, qual foi a ideia, né? A ideia é você integrar, fazer integração por partes, tá? Então, você ia fazer o quê? Secante aqui ao cubo, você vai olhar como sendo secante e secante ao quadrado, tá? Você vai ver como produto. Então, uma você vai escolher para ser u e uma você vai escolher para ser dv, tá? Então, qual é que você sabe integrar aqui, né? A que eu sei integrar é essa, tá? Porque que dá justamente a tangente, né? A integral de secante ao quadrado dá a tangente. Então, essa daqui eu vou pegar e escolher para ser u, ok? Bem, então, como que a gente vai fazer, né? Fazer essa escolha para ser u e dv e usa aquela expressão de integração por partes. U dv é igual a uv menos integral de v du, certo? Então, se dv é secante ao quadrado, então v é tangente, tá? U sendo a secante, du é secante vezes tangente. Então, pronto. Então, aqui eu tenho o que, né? Ó, eu tenho aqui que colocar u, v, né? Então, ó, u, v, aí menos a integral de quem? Agora eu tenho que fazer v du. Então, v é tangente, certo? E du é secante vezes tangente. Então, tangente vai ficar ao quadrado e eu tenho essa expressão aqui, tá? Então, bem, observe. Então, a gente tem ali o que? Secante, né? Essa integral aqui, ó. Quando você olhar para essa integral, você tem secante e você tem tangente ao quadrado. Não se encaixa em nenhum dos critérios anteriores, né? O expoente da secante não é par e também a da tangente também não é ímpar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar a identidade, que é a identidade de tangente ao quadrado ser igual a secante ao quadrado menos 1. Então, eu substituo o tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1, tá? Tangente ao quadrado menos 1. Então, pronto. Quando eu faço isso, né? E aí eu vou distribuir aqui, eu vou distribuir, ó, certo? Então, vai ficar secante ao cubo, que tá aqui, e a outra vai ficar secante, tá? Ok. O que que eu ganho com isso, né? Então, vamos lá. Você tem o quê? A primeira integral que você tem ali, ó, é secante ao cubo de x dx. E aí você ficou secante de x, tangente de x, menos aí secante de x, mais aqui, ó, a integral da secante, você tem, né? É o ln, que é o que a gente viu aqui, ó, né? Nessa parte aqui, é o secante mais tangente. É secante mais tangente, certo? De x. Ok? Então, ó, se você passa esse termo para cá, o que é que você vai ter?
vai ter 2 secante, vai ficar igual a secante de x vezes tangente de x, mais o ln da secante mais a tangente, certo? E você pega esse 2 e passa dividindo, então você vai ter aqui 1 sobre 2, que multiplica tudo isso daqui, e aí você tem que botar sempre a constante lá no final, tá? Então, ó, é isso, tá? Então, observe, quando eu estou fora daqueles critérios, né, do expoente da secante ser par e da tangente ser ímpar, então eu não tenho muito uma regra que seguir, né? Eu tenho que tentar fazer a substituição por meio daquela identidade, né, de tangente ao quadrado ser igual a secante menos 1, e trabalhando, usando técnicas que eu já sei, integrais que eu já sei resolver, né? Integração por partes e por aí vai, tá? Então não tem uma regra bem definida. Então, dos que a gente já viu até agora, esse é o caso mais delicado. E tem o último tipo de integral, né? Que são as integrais que estão multiplicando, mas eu não tenho um problema com os expoentes. Mas sim, né? O que está dentro do cosseno e do seno, eles estão sendo multiplicados por alguns valores, tá? Então, por exemplo, né? O que é que eu estou falando? Tipo assim, integral do seno de 2x vezes o cosseno de 3x dx, por exemplo, tá? Então, os valores não estão nos expoentes, certo? Esse caso, ele não é complicado de se resolver a partir do momento que você nota que você tem essas identidades aqui, ó, certo? Você tem essas identidades aqui, certo? Então, por exemplo, você tem uma identidade para o produto de seno com cosseno, de seno com seno e de cosseno por cosseno, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, quero que eu iria fazer, né? Esse daqui é como se fosse o A, esse daqui é o B, tá? Então, ó, eu estou pegando um produto de um seno com cosseno. Iria utilizar, de um seno com cosseno. Iria utilizar essa identidade aqui, ó, tá? Ok? Então, eu iria utilizar aquilo ali e iria escrever o seguinte, né? Ó, o seno de 2x vezes o cosseno de 3x, ele diz que é meio, tá? No seno, eu vou pegar a diferença, então vai ficar seno, né? A diferença é 2x menos 3, né? 3x, né? Então vai ficar menos x, certo? Mais aí o seno, e agora eu vou somar, então vai ficar 5x, certo? Então, é isso que eu tenho que fazer. Aí observe, né, que eu posso quebrar as integrais e eu resolvo seno de x e depois resolvo seno de 5x. Porque aqui não adianta eu fazer uma substituição do tipo θ igual a 2x, né? Porque iria resolver esse caso, mas não iria resolver esse. Então, a partir desse momento, eu consigo quebrar aqui, certo? Eu consigo quebrar a integral aqui e eu resolvo uma e resolvo a outra, cada uma com uma substituição. Então, por exemplo, aqui, né? Eu tenho seno de 4x e seno de 5x, certo? Ó, seno de 4x, seno de 5x. Então, o que eu vou fazer? Ali, ó, eu tenho um produto de um seno com cosseno. Então, ainda é o item A, né? O item A ali da mudança. Então, no caso, o A aqui é 4x e o B, né, é 5x. Então, aqui, ó, vai aparecer quem? A menos B, certo? Ó, aqui é o A menos B, deu menos x, né? E aqui, ó, é o A mais B, né? Ó, A mais B, certo? Então, que dá justamente 9x. Aqui é o A mais B, tá? Então, pronto. Aí, o que é que acontece, né? Quando você olhar, função... Se você quiser usar, você usa que a função seno é ímpar, esse sinal de menos sai. Mas não tem muito o que fazer, né? Por quê? Quando você fizer isso daqui, você pode separar as integrais, né? Aí você fica... o meio você pode botar aqui na frente e você resolve a seno de menos x
e a outra meio seno de 9x dx, tá? Então aqui, por exemplo, para resolver essa, você pode fazer a substituição θ igual a menos x, e nessa daqui, para não usar a mesma letra θ, mas se você quiser, você pode fazer y igual a 9x. Então você faz uma substituição em cada uma delas, tá? Você não poderia fazer essa substituição direto aqui, tá? Porque se você usa uma, resolve o seno, mas não resolve o cosseno. Então resolve o cosseno, mas não resolve o seno. Tá? Então você quebrou as duas, né? E aí você pode fazer uma substituição em cada uma delas, tá? Aí pronto, ficam integrais simples, só de seno e cosseno, né? E aí você já consegue resolver, tá bem? Então, por exemplo, né? Aqui você tem cosseno, cosseno e seno. Então, nessa primeira, né? Você tem seno com cosseno. É o primeiro caso, né? Então, você iria escrever o quê, né? Então, é seno de 2x, cosseno de 3x, isso daqui é meio, certo? Então, aqui é A, aqui é B, certo? Então, você vai ter o quê? Vai ficar o meio, que multiplica tudo. Aí é o seno de quê? Vamos lá. Ó, é A menos B e depois o seno de A mais B, né? Então, aqui você vai ter A menos B, então é 2x menos 3, então vai dar menos x, mais o seno da soma, que vai ser 2x mais 3x, que dá 5x, certo? Ok? Então, essa sua integral ali, né? Essa sua integral, você pode escrever como seno integral, aí vai ficar seno de menos x mais 5x. Perdão. Seno de 5x, certo? Então, você pode separar aqui as duas integrais. Então, vai ficar meio. Aí, seno de menos x mais meio. E aqui, integral de seno de 5x dx, certo? Aqui, na primeira, eu posso fazer θ igual a menos x. Então, vai ficar aqui, dθ é igual a menos dx, certo? Então, vai ficar integral. Aqui vai ficar seno θ, certo? E o dx é menos dθ. Então, eu vou botar o menos aqui na frente, ó. E aqui vai ficar o dθ, tá? Mas, aqui eu vou fazer o quê? Vou usar y igual a 5x. Então, dy é igual a 5 dx. Então, aqui vai ficar meio, integral, seno, 5x é y. Quem é o dx? É dy sobre 5, tá? Ou então, eu posso colocar esse 5 aqui na frente, vezes 2 dá 10, certo? Ok? Bem, aí pronto. Integral do seno é menos o cosseno. Então, é menos meio, menos o cosseno. Então, posso botar mais cosseno. Aqui vai ficar o quê? Eu já tenho 1 sobre 10, né? Integral do seno, né? Cosseno. É menos cosseno. Então, menos, certo? Cosseno de y mais a constante. E aí é só voltar para a variável original, né? Quem é θ? Quem é θ, né? É menos x. Então, é cosseno de menos x, 1 sobre 10. Aqui, quem é o y? 5x. Então, é cosseno de 5x mais a constante, tá? Aqui, né? Aqui eu tenho cosseno com cosseno, né? Então, eu tenho cosseno de 2x, cosseno de 5x. Como é que fica? Fica meio. Então, vamos olhar aqui, né? Cosseno com cosseno. Então, aqui eu estou no terceiro caso, certo? Caso C. Então, o que é que eu vou fazer? Vai ser cosseno com cosseno, aqui também. E um é a diferença e outro é a soma, certo? Então, vou pegar a diferença, certo? A diferença vai ser aqui cosseno. A diferença
vai ser 2x menos 5x, que dá menos 3x, mais cosseno, e a soma, né? 8x, certo? Pronto. Então, essa integral aqui, ó, bota o meio na frente, certo? Integral, cosseno. Um detalhe é que a função cosseno, ela é par, né? Então, esse menos aqui você pode botar ou não, tá? Porque a função cosseno é par, fica a seu critério. Então, 3x dx, vou separar logo aqui as integrais, né? Então, pronto. Aí, nessa daqui, você pode fazer uma substituição θ igual a 3x. Nessa daqui, você faz uma substituição como sendo y igual a 8x. E aí, você já consegue resolver essas integrais. São integrais simples, tá? Nesse outro caso aqui, você tem seno com seno, né? Vamos, para ficar interessante, vamos mudar aqui, né? Vou colocar 5, tá? Porque, bem, seno e seno de 5x. Como é que fica, né? Fica meio. Como é que a gente trabalha seno com seno, tá? Então, aqui é cosseno, diferença, soma, mais aqui, ó, tem um sinal de menos, tá? Então, é cosseno da diferença, fica o cosseno. A diferença, tá? 3x menos 5x vai dar menos 2x, tá? Aí, menos, agora o cosseno da soma, dá 8x, ok? E a integral fica menos. Aqui de novo, ó, função cosseno é par, então eu boto menos se eu quiser. Então, não vou botar. Já vou separar as integrais. Aí aqui é menos, né? Porque tem esse menos aqui. Cosseno de 8x dx. Posso fazer a mudança aqui. Θ igual a 2x. Aqui eu posso fazer a mudança y igual a 8x. Então, também já sei resolver essas integrais. São integrais simples, tá? Então, as contas que forem ficando, eu recomendo que vocês concluam, tá? Para exercitar, certo? Então, aqui são algumas outras questões, caso vocês queiram ir treinando, tá? Fica aí como sugestão, mas só para critério mesmo de exercitar e treinar, ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje, tá? Obrigado por estarem até aqui e até a próxima aula, que a gente vai ver mais técnicas de integrações, ok?